Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, nós já nos conhecemos lá no nosso módulo 2, da disciplina Unidade de Conservação Ambiental. Meu nome é Vitor e eu estarei com vocês nessa disciplina do módulo 3, disciplina intitulada Entomologia Florestal. É uma disciplina de 45 aulas e nós temos previstas 4 videoaulas. Provavelmente nós trabalharemos com 5 videoaulas por causa do tamanho do conteúdo. Tá? Como a gente tem que abordar bastante coisa, provavelmente em 4 videoaulas a gente não vai conseguir incluir todo esse conteúdo, tendo que eu tenho 5. Então nós teremos 5 videoaulas e 2 aulas presenciais, onde nós vamos trabalhar a parte florestal, com identificação dos insetos em laboratório, identificação do tipo de aparelho bucal, tipos de asa e assim por diante. Bom, nessa aula 1, aula de introdução, nós vamos comentar um pouco sobre o que é entomologia, a importância da entomologia, qual a aplicação da entomologia, como que a entomologia está relacionada com o nosso dia a dia, por exemplo. Tá? Além disso, a gente vai estudar nomenclatura zoológica, ou seja, a taxonomia dos insetos, que nada mais é do que nomear esses insetos, classificar esses insetos. E a gente vai ver a importância disso. Tá? Então, o que é entomologia? A entomologia nada mais é do que a ciência que estuda os insetos. Então, ento de inseto, logia, entomon de inseto, logia de estudo. É essa ciência que vai estudar os insetos em todos os âmbitos, biológicos, comportamentais, como agente de controle biológico, enfim. E os entomólogos são as pessoas que estudam os insetos, aquelas pessoas que trabalham diretamente com esses animais. Tá? A entomologia moderna teve início lá no século XVIII, principalmente com o quê? Com a disponibilidade de instrumentos ópticos. Esses instrumentos ópticos facilitaram muito a vida dos entomólogos. Tá? Antigamente, apenas pessoas ricas ou pessoas curiosas tinham acesso a esses instrumentos. Hoje, felizmente, ele tem uma amplitude maior, que possibilita maior aprofundamento no estudo desses insetos. Claro que é um dos fatores atrelados a esse fator, mas é um fator importante aí nesse ponto. Tá? Bom, o que é um inseto, então? Quando a gente pensa no inseto é aquele animal que ele vai ter o corpo primeiro dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tá? Então, como é que eu consigo diferenciar, por exemplo, um inseto de um ácaro ou de uma aranha? Porque a aranha não tem um corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen. Tá? O inseto adulto, a grande maioria, vai ter pelo menos um par de asas. Tem alguns grupos de insetos, por exemplo, a traça de livro, ela não tem asas. Mas a grande maioria dos insetos vai ter pelo menos um par de asas, tá? Um par de antenas e olhos compostos. Além disso, o inseto apresenta simetria bilateral. O que é isso? Se eu pegar um inseto e partir exatamente ao meio, a metade da direita ela vai ser 100% igual à metade da esquerda. Certo? Isso facilita muito para a gente que vai trabalhar com inseto. Porque pode acontecer muitas vezes, você coleta, você tem um único exemplar, ele quebra uma perna. Tá? Quebrando uma perna, você tem a outra perna do outro lado do inseto que você pode utilizar no seu estudo. Além disso, o inseto ele possui 3 pares de pernas. Tá? Então ele vai possuir um total 6 pernas. Se eu comparar, por exemplo, com uma aranha, além dela não ter o corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen, ela vai ter 4 pares de pernas. Então, isso é uma síntese básica de como que a gente identifica um inseto. E qual a importância desses insetos, então, para a gente? Todo inseto é prejudicial? Não, pelo contrário. Né? Eu vou comentar ali na frente da quantidade de espécies que a gente já tem hoje conhecidas, descritas, e dessas espécies, entre 1 e 5% apenas são considerados insetos pragas. Tá? Eles desempenham diversas funções, como reciclagem de nutrientes. Então, uma serrapilheira, por exemplo, na floresta, você tem diversos grupos ali que participam da reciclagem daqueles nutrientes. Dentre esses organismos, nós temos os insetos. Tá?
Propagação de plantas, exemplo clássico como agente de propagação de plantas são as abelhas. Né? Então, alguns estudos estimam aí que os Estados Unidos, por exemplo, se não tivesse abelha lá para polinizar toda a cultura que eles têm lá, eles gastariam na casa de bilhões de dólares ano para polinizar. Então, tem um papel importantíssimo. Tá? Além disso, tem uma importância também na manutenção da composição e da estrutura da comunidade de plantas. Por que isso? Muitos insetos, às vezes, eles vão regular aquela densidade populacional, impedindo que uma determinada espécie sobressaia a outra de planta, mantendo aquele equilíbrio, que é o que a gente vê nas florestas hoje. Tá? Além disso, é alimento para vertebrados insetívoros, por exemplo, o morcego. Né? Então, muitas vezes a gente associa as espécies de morcego a grupos que se alimentam de sangue, mas são pouquíssimas as espécies que estão associadas ao consumo de sangue. A maioria são morcegos polinizadores, que vão trabalhar na polinização de plantas, na dispersão de sementes e frutos. Então, tem uma importância grande na nossa flora esses animais. E muitas vezes eles se alimentam de insetos. Tá? E são importantes também na manutenção da estrutura da comunidade de animais. Então, por exemplo, uma larva de inseto ela pode servir de alimento para um determinado peixe, esse mesmo peixe vai servir de alimento para um peixe maior, e assim por diante. Então, promove essa estrutura, essa cadeia ali, graças aos insetos. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma mamangava, por exemplo, polinizando uma flor de maracujá, um exemplo clássico de polinização. E um exemplo de um morcego se alimentando de uma barata. Então, esse morcego vai ter uma função para a polinização, de dispersão, e ele vai estar se alimentando desse inseto, mantendo essa cadeia aí equilibrada. Além disso, insetos podem ser organismos que atuam na indicação de qualidade de água, por exemplo. Então, a gente tem alguns grupos de insetos aquáticos que eles são divididos entre organismos sensíveis ou intolerantes, organismos tolerantes e organismos resistentes. Então, o que são isso? Alguns grupos, tá? Como os efemerópteras, os plecópteras, os tricópteras, que são ordens de insetos diferentes, tá? Eles são organismos que necessitam de altas concentrações de oxigênio dissolvido na água. Então, se eu pegar uma água que tenha baixa presença de oxigênio ali, aquela água com muita matéria orgânica, como esgoto, por exemplo, despejado diretamente nessa água, eu provavelmente ou certamente eu não terei organismos, espécies dessas ordens aqui. Em contrapartida, se eu pegar larvas de moscas da família Chironômica, são organismos são insetos altamente tolerantes, adaptados a ambientes com baixa quantidade de oxigênio. Então, esses insetos indicam para mim que a qualidade daquela água ali é baixa. Então, é um método de coleta relativamente rápido, barato, que me indica uma qualidade, me dá uma resposta ali instantânea da qualidade daquela água na qual eu estou promovendo a análise. Além disso, os insetos eles podem ser utilizados como alimento. Então, hoje nós temos mais de 1000 espécies utilizadas como alimento em todo o mundo. Claro que não é todo inseto que eu vou me alimentar, obviamente, porque esse inseto pode ser tóxico, esse inseto ele pode causar alguma reação alérgica, então tem estudos que indicam quais grupos de insetos eu vou poder consumir. Tá? Eles estão distribuídos em 370 gêneros em 90 famílias. Então, em muitos países da África Central, Ásia, Austrália e América do Sul, é comum a gente ter inseto na alimentação humana. Aquele caso clássico no Brasil, normalmente a gente vê na região norte do país, né? Aqueles coquinhos. Então, normalmente a pessoa abre, tem uma larva branquinha lá dentro e se alimenta daquela larva. Então, muitas vezes a gente fica pela repulsa, né? Aquele nojo mesmo de se alimentar, mas basicamente o que a gente está ingerindo ali é proteína. É um alimento rico em proteína. Então, a vantagem é que, além de ele ser um alimento rico em fonte proteica, eu consigo produzir grandes quantidades desse alimento
em áreas pequenas e com um consumo de água relativamente baixo. Então isso é uma vantagem. Então pode ser uma alternativa para a gente amenizar talvez essa fome, essa grande população que a gente tem hoje passando fome ao redor do mundo. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de larvas desses besouros que podem ser utilizados na alimentação. Então são as larvas bem nutritivas com grande quantidade de proteína. Isso é bem comum em algumas regiões do país e em algumas regiões do mundo, como na Ásia, por exemplo, é bem comum a gente ver esse tipo de alimentação. Bom, além disso, os insetos eles podem ser pragas. Né? Então, o que vai ser um inseto praga? Por que eu defino um inseto praga? O inseto praga vai ser aquele organismo, aquele inseto que vai prejudicar a nossa atividade econômica, principalmente. A gente vai tratar um pouquinho mais à frente desses insetos, desses organismos. Felizmente, né, a minoria dos insetos são pragas. Né? Se a grande maioria fosse praga, provavelmente nós não teríamos cultivos, não conseguiríamos produzir alimentos, por exemplo. Tá? Além disso, a gente tem uma grande relação de insetos na sobrevivência humana. Então, aqui tem dois exemplos clássicos, né, de insetos vetores de doença. À esquerda, nós temos o Aedes aegypti, né, que é o vetor, entre outras doenças, da dengue, do chikungunya, do zika vírus. Tá? E à direita, aqui, nós temos o barbeiro, né, que é vetor de um protozoário, o Trypanosoma cruzi. Ele é popularmente conhecido como barbeiro porque normalmente ele se alimenta, ele vai se alimentar do rosto das pessoas. E por que o rosto? Normalmente quando a gente está dormindo, a gente cobre, né, e deixa o rosto exposto. Então ele vem, se alimenta, defeca no seu rosto, dá um ferimento, você coça, esse protozoário entra e vai causar doença. Então pode trazer um inchaço do coração, por exemplo. Então é uma doença que não tem cura. E recentemente, né, a gente está vendo aí em todo o noticiário nacional o caso da febre amarela, que também é um inseto vetor que dissemina essa doença. Então, em alguns casos, a gente está vendo as pessoas matando macacos, né? E o macaco ele nada mais é do que uma vítima, como nós, né? Ele é um hospedeiro do vírus, ele não é um vetor. Então, quem vai transmitir é um pequeno mosquitinho lá. Tá ok? Essa imagem aqui ela ilustra um pouquinho, apesar dos insetos aqui a gente já está em 1 milhão de espécies descritas, mas isso aqui representa todas as espécies conhecidas, tá, de fauna e flora. Então, dentro de artrópoda, tá, eu tenho essa grande quantidade aqui de insetos. Então, a gente vê que o inseto ele representa aí, a gente tem, aqui está representando como 925 mil espécies, mas a gente já está na casa de 1 milhão de espécies descritas, de espécies conhecidas, cientificamente válidas. Só para carne, em comparação, as plantas vasculares chegam a 250 mil. Então, seria 1/4 de plantas para insetos. Então, a riqueza, a diversidade ela é muito grande. Tá? E se dentro desse grupo de insetos, eu pegar aqueles insetos, a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, né? Que são aqueles insetos que têm metamorfose completa, ou seja, ele tem um ovo, uma larva, depois uma crisálida ou uma pupa e posteriormente um adulto. Então são aqueles insetos que a gente chama de holometábolos, que têm metamorfose completa. Eles representam 83% das espécies. Tá? Isso a gente pode explicar evolutivamente porque você imagina, uma larva de borboleta ela vai se alimentar de folhas, por exemplo, porque ela tem um aparelho bucal do tipo mastigador. Já o adulto, a borboleta, ela não mastiga folha, então ela vai se alimentar de néctar, por exemplo. Tá? Então, o adulto da mesma espécie, no caso a borboleta, ela não compete pelo alimento com a fase jovem, diferentemente de um percevejo, onde o jovem do percevejo, que a gente chama de ninfa, ele vai se alimentar do mesmo alimento que o adulto, tá? Que no caso seria, por exemplo, a seiva de plantas. Então isso favorece a maior riqueza dos holometábolos, que são os besouros, as borboletas, as vespas, as abelhas, as moscas. Tá? Então esses grupos estão dentro dos holometábolos.
A gente vai falar um pouco mais disso à frente. E aí, ilustrando essa grande diversidade de cores, tamanhos, formas dos insetos. Essa ilustração ela é muito interessante porque essa ilustração é como se fosse em tamanho real, de acordo com a representatividade com o número de espécies de organismos conhecidos. Então, a mosca que representa os insetos, olha comparando, por exemplo, a mosca com plantas. Olha como a gente tem muito mais insetos do que plantas, por exemplo. Com as aves, olha o tamanhozinho da ave em comparação com a mosca. Dos fungos, né, dos anfíbios. Tá? Então a gente tem dos peixes, né? A gente tem uma riqueza de insetos muito grande. A diversidade é muito grande. A gente vai estudar um pouco mais à frente do porquê desse sucesso de insetos. Tá? E tá aí. Primeiro fator, primeira capacidade, primeira característica que é imputada aos insetos, essa riqueza toda, é a capacidade de voo. Então, com a capacidade de voo, ele consegue ocupar, por exemplo, habitats que antes ele não conseguiria. Então, ele consegue ter acesso a esses ambientes, o que favorece a sua disseminação, a sua grande riqueza. Segundo, uma grande adaptabilidade. Então, você tem insetos que se alimentam desde sangue de um outro animal a insetos que se alimentam exclusivamente de pólen. Né? Então, essa adaptabilidade favorece essa diferenciação de uma grande riqueza de espécies. Um outro fator é o exoesqueleto. Já viram quando vocês pisam no inseto, a gente escuta aquele barulhinho? Crack. Aquilo é o exoesqueleto, é uma proteção, tá? Que vai revestir esse inseto e, dentre os outros fatores, ele confere uma proteção mecânica, ele confere uma proteção contra a perda de água. Tá? Isso é um outro fator importante para o seu sucesso. Segundo, tamanho reduzido. Né? Então a gente vê os nossos maiores insetos conhecidos aí que tem cerca de 20, 25 centímetros, né, de tamanho. Então imagina que eu vou comparar com uma baleia. Né? Então o inseto é relativamente pequeno. Então ele sendo pequeno ele vai se alimentar de uma quantidade menor, né, de recursos. Automaticamente eu consigo, se eu pegar uma árvore, por exemplo, você tem insetos que se alimentam da parte aérea, da copa, das folhas. Você tem insetos que se alimentam da raiz, da casca, ou outras sugando seiva. Então, uma única planta, por exemplo, ela serve de alimento para várias espécies de insetos. Se eu pegasse essa mesma árvore, talvez ela alimente apenas uma girafa, né? Comparativamente. Então, isso é um outro fator importante. Formas de metamorfose, que é o que a gente comentou lá atrás. Então, tem insetos que têm metamorfose completa, então ele diminui a competição entre as espécies, entre indivíduos da mesma espécie, favorece esse grande número de riquezas. Tá? Além disso, possui tipos especializados de reprodução. Então, alguns grupos, por exemplo, não precisam de ter reprodução sexuada. Então, isso favorece. Tá? Outros grupos, por exemplo, conseguem armazenar, as fêmeas conseguem armazenar o esperma do macho. Então ela vai fecundar ovos durante toda a sua vida. Acontece, por exemplo, com as formigas saúvas. Né? Então isso é uma outra característica, uma outra razão que proporciona essa riqueza toda dos insetos. Tá? Como eu dou nome a um inseto, então? Então a nomenclatura dos insetos, hoje ela segue o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Tá? Então todo nome a gente deve nomear esses insetos pelo nome científico. Tá? Muito cuidado com o nome comum, os nomes vernaculares. Por que isso? Às vezes lá no Espírito Santo, o que eu conheço, o que eu chamo popularmente de barata d'água, aqui em Minas é conhecido como besourinho d'água, e lá na Bahia às vezes é conhecido como borboleta da água. Né? Só para vocês terem uma ideia, no inglês, a libélula, que a gente conhece popularmente como libélula, ou como lava-bunda, lavadeira, né? Nos Estados Unidos eles chamam de dragonfly, traduzindo ao pé da letra seria dragão voador. A gente tem que ter muito cuidado com esses nomes comuns. Então o que vai dar nome mesmo é o nome científico. Tá? Então é uma nomenclatura binomial proposta por Linneu. Então ela é seguida de um gênero, tá? Acompanhado do epíteto específico, que vai dar nome à espécie. Aqui o exemplo claro, o Aedes aegypti. Então, esse nome ele deve ser escrito sempre em latim. Por que latim? Latim já é uma língua morta.
Então não corre o risco dessa língua ter uma modificação, como aconteceu há pouco tempo com a língua portuguesa, né? Sofreu algumas atualizações, então, por exemplo, um ditongo aberto, terminado em E e perdeu acento, né? Então isso não corre esse risco com o latim. Então esse nome é dado em latim, tá? Ele é formado pelo gênero, começando com letra maiúscula, e o epíteto específico, o restante todo em letra minúscula. Esse nome específico de inseto, ele deve estar destacado do texto. Então, se eu escrevo o texto lá em fonte normal, eu posso colocar em itálico, ou posso colocar em negrito. Então, eu tenho que destacar ele da forma comum do texto. Ok? E aí, a gente pode ter um autor aqui e um ano de descrição dessa espécie. Ok? Bom, e as categorias taxonômicas, então? Basicamente, a gente vai ter uma ordem. Então, se eu pegar um besouro ali, a gente vai ver isso tudo com calma lá na aula prática. Então, o besouro ele vai ter uma ordem, depois ele vai ter uma família, um gênero e uma espécie. Tá? Então, como exemplo aqui, a ordem Hymenoptera. Como que eu sei que é ordem? Terminando normalmente em Ptera. Tá? Então, Hymenoptera. Então, são as ordens das abelhas, das vespas. Tá? Nós temos a subordem Apócota, superfamília Apoidea, epifamília Apoidae e a família Apidae. Então, todo nome de família vai ser terminado em A e E. Apidae, Cerambicidae, tá? Curculionidae, sempre em Dae, em Ai no final. Então, a gente tem a ordem Hymenoptera, a família Apidae, o gênero Apis e a espécie Apis mellifera. Tá? Por que aqui está abreviado? Porque já foi citado uma vez, então eu posso abreviar. Então, basicamente, o que interessa para a gente aqui é a ordem, a família, o gênero e a espécie. Ok? Então, essas são as categorias taxonômicas que a gente tem dos insetos. Então, essa é a nossa primeira aula. A gente fecha o conteúdo por aqui. Tem um material de apoio para vocês lá. Dei uma estudada, uma enriquecida nesse material. E toda essa classificação de ordem, essa classificação de família, a gente vai ver com calma lá na nossa aula prática, nas nossas aulas práticas no decorrer da disciplina. Bons estudos para vocês. Abraço. Até a próxima aula.